Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a como medir a riqueza de uma pessoa. Quando falamos de riqueza pessoal, estamos nos referindo ao patrimônio que cada um possui. Assim, primeiramente, precisamos entender o que é patrimônio. Com certeza, este tema gera muitas dúvidas. Mas afinal, o que é o patrimônio? Patrimônio é a soma de todos os bens e direitos, deduzindo as obrigações, as dívidas de uma pessoa. Resumidamente, podemos dizer que o patrimônio é o resultado de tudo que a pessoa tem, menos tudo que ela deve. Bens ou ativos é tudo aquilo que tem valor monetário e pode ser convertido em dinheiro. Já os direitos ou recebíveis são ativos em posse de terceiros ou que indiretamente podem virar dinheiro. Podemos, como exemplo, dizer que direitos ou recebíveis são duplicatas de vendas, títulos do Tesouro Nacional, do governo, debêntures, cartas de consórcio ou precatórios. Se você tem uma herança, por exemplo, aguardando liberação da justiça ou um imposto a restituir, imposto de renda a restituir no próximo ano, isso faz parte do ativo. Em suma, nem tudo que é patrimônio precisa estar necessariamente em caixa no momento da análise. Já as obrigações ou dívidas são todos os compromissos de pagamento que fazem parte do passivo. Essas incluem, por exemplo, o saldo de financiamento de imóveis, de automóveis, dívidas do cartão de crédito, parcelamentos. Desse modo, toda parcela a vencer de dívidas deve entrar nesse cálculo, considerando que isso irá reduzir o valor do patrimônio. Um passo muito importante que cada pessoa precisa fazer no processo de educação financeira é medir a sua própria riqueza. Para isso, vamos calcular o patrimônio líquido pessoal. O patrimônio líquido pessoal é uma medida da riqueza financeira do indivíduo. É calculado subtraindo o total de dívidas e obrigações financeiras, o passivo, do valor total dos ativos que a pessoa possui. Então, o patrimônio líquido pessoal é igual aos ativos menos os passivos. Recomendamos que pelo menos uma vez por ano, cada pessoa realize esse cálculo, para que tenha consciência sobre a sua situação financeira real. Reavaliar seu patrimônio líquido anualmente é algo vital. O patrimônio líquido te dá uma foto instantânea da sua situação financeira, ou seja, quanto dinheiro você teria após converter tudo que você tem em dinheiro e pagar todas as suas dívidas. Para chegarmos ao resultado do patrimônio líquido pessoal, vamos compartilhar alguns balanços patrimoniais. Balanço patrimonial pessoal é uma tabela ou planilha, onde de um lado são colocados ativos, no caso lado esquerdo, e no outro lado, no caso lado direito, são colocados passivos, sendo que a diferença entre ambos será o valor do patrimônio líquido. Os ativos incluem todos os bens e direitos financeiros que uma pessoa possui, como dinheiro em contas bancárias, investimentos, imóveis, veículos, bens duráveis e outros recursos de valor econômico. Já os passivos são todas as dívidas e obrigações financeiras que uma pessoa possui, como empréstimos bancários, financiamentos, dívidas do cartão de crédito, hipotecas e outras obrigações financeiras. Quando os passivos totais são subtraídos dos ativos totais, o resultado é o patrimônio líquido pessoal, que representa a diferença entre o que uma pessoa possui e o que ela deve. Um patrimônio líquido positivo indica que uma pessoa possui mais ativos do que passivos, enquanto um patrimônio líquido negativo indica que uma pessoa tem mais dívidas do que ativos. Portanto, utilizando essa ferramenta do balanço patrimonial pessoal, podemos facilmente medir qual o valor do patrimônio líquido de uma pessoa. Vamos a alguns exemplos. Neste primeiro exemplo de balanço patrimonial pessoal, podemos perceber que aqui no lado esquerdo temos uma coluna chamada ativo e no lado direito uma coluna chamada passivo. Na coluna do ativo, eu adicionei uma casa no valor de R$ 150 mil, é um bem que a pessoa possui, uma casa que nesse caso é totalmente quitada. E também a pessoa possui como ativo investimentos,
aqui no caso no valor de R$ 20.000. Portanto, o total dos ativos que essa pessoa possui é uma casa mais os investimentos, 150 mil mais 20 mil, totalizando 170 mil de ativos. Já na coluna dos passivos, essa pessoa possui algumas prestações. Vamos imaginar que ela possui algumas prestações a pagar, no valor de R$ 2.000. Por exemplo, imaginem que ela comprou uma televisão em 2 vezes, com parcelas de R$ 1.000, que serão vencidas no futuro. Portanto, como são contas a pagar, prestações a serem pagas no futuro, devemos considerá-las e colocá-las na coluna do passivo. Portanto, nesse cenário, o total dos passivos desta pessoa será de R$ 2.000. Portanto, o patrimônio líquido pessoal, neste caso, será de ativos menos passivos, ou seja, R$ 170 mil dos ativos menos R$ 2.000 dos passivos, totalizando R$ 168 mil de patrimônio líquido pessoal. Já nesse segundo balanço patrimonial pessoal, podemos observar na coluna do ativo que a pessoa possui uma casa no valor de R$ 300 mil. Porém, esta casa não está totalmente quitada, ou seja, a casa está financiada e a pessoa ainda deve ter muitas parcelas a pagar no futuro. Portanto, eu coloquei aqui o valor total das parcelas ainda a serem pagas, que neste caso fica nessa primeira linha do financiamento do imóvel, totalizando R$ 270 mil. Como que eu cheguei no valor de R$ 270 mil? Neste caso, eu considerei que a pessoa terá uma parcela de R$ 1.500 a serem pagas por um período de 15 anos, ou seja, 180 meses. Portanto, o cálculo é 1.500 vezes 180, totalizando R$ 270 mil. Aqui é importante frisar que muitas vezes os financiamentos imobiliários não possuem parcelas fixas. Muitos financiamentos possuem parcelas decrescentes, onde no decorrer do tempo, o valor que está sendo pago mensalmente vai diminuindo. Então, a fim de cálculo do passivo, caso você queira fazer este cálculo e também tenha um financiamento, é importante considerar o valor total do saldo devedor, ou seja, quanto ainda falta para quitar totalmente o financiamento deste imóvel. Aqui na coluna da direita, também adicionei como ativo um carro no valor de R$ 100 mil, porém, este carro também possui um financiamento, que ainda, para ser quitado, necessita-se pagar R$ 54 mil. Para isso, considerei o seguinte cálculo. Imagine que uma pessoa possui parcelas de R$ 1.500 a serem pagas por um período de 3 anos, ou seja, 36 meses, 1.500 vezes 36, totalizando R$ 54 mil, que eu adicionei aqui. Aqui na coluna dos ativos podemos também perceber que essa pessoa possui investimentos, produtos de renda fixa, por exemplo, no valor de R$ 30 mil. Portanto, os ativos dessa pessoa será então a casa, mais o carro, mais os investimentos. 300 mil, mais 100 mil, mais 30 mil. Então, o total dos ativos é de R$ 430 mil. E nos passivos, a pessoa possui financiamento do imóvel, no valor de 270 mil, financiamento do veículo, 54 mil, e também possui algumas prestações a serem pagas futuramente, totalizando 20 mil reais. Portanto, o total dos passivos será de 270 mil mais 54 mil mais 20 mil, totalizando 344 mil. Portanto, o patrimônio líquido pessoal dessa pessoa será de ativos menos passivos, 430 mil, menos 344 mil, totalizando 86 mil reais como patrimônio líquido pessoal.
O balanço patrimonial pessoal é uma ótima ferramenta para ser utilizado na hora da realização de um bom planejamento financeiro, pois identificando o patrimônio líquido pessoal, é possível definir estratégias para aumentá-lo no decorrer dos anos. Obrigado por assistirem ao nosso canal. Aproveite para se inscrever e acessar outros conteúdos como este na playlist de Educação Financeira. Também compartilhe com a gente sua opinião sobre este conhecimento aqui nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.